Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 28 de junho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário aqui, um coraçãozinho tá bom, um emoji. Nós agradecemos muito sua participação no canal. Agora, se você for novo ou nova por aqui, além de fazer tudo isso que eu pedi, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações. Tudo isso nos ajuda muito aqui no canal, ok? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, você que é novo. E você que está sempre aqui comigo, que bom ter você aqui novamente. Nossa leitura de hoje será 2 Crônicas, capítulos 10, 11 e 12. Posteriormente, nós leremos Atos, capítulo 5, dos versículos de 12 a 32. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, como é bom estarmos na presença do Senhor para lermos a Tua Palavra. Nós suplicamos ao Senhor que fale ao nosso coração, nos oriente, nos ensine, ilumine essa leitura, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura, sem mais delongas. 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão causa separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem à sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi,
até o dia de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Roboão habitou em Jerusalém e, para defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-zur, a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zif, a Adoraim, a Laquis, a Azeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátrios e para os bezerros que fizera. Além destes também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, e a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Segundo Crônicas, capítulo 12, a invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam,
veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abia seu filho reinou em seu lugar. Atos capítulo 5, de 12 a 32. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus
do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes desse dia 28. Vem comigo, bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 28 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 28 vai para o evangelista David de Oliveira em São Sebastião, São Paulo. Vai para Francisco Assis em Santa Vitória, Minas Gerais. Vai para a Leide Cristina em Rio Verde, Goiás. Vai para Keren Costa em Tesouro, Mato Grosso. E para meu querido amigo Valmário Ferreira em Rondonópolis, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor pela vida do David de Oliveira, do Francisco Assis, da Leide Cristina, da Keren Costa e do Valmário Ferreira. Pai, o Senhor que os tem sustentado até aqui, continua com eles, Pai. Eu sei que o Senhor caminhará junto a eles sempre. E eu rogo ao Senhor que estenda a tua boa mão, Pai, de amor, fortalecendo a todos aqueles que te servem e te buscam, dos aniversariantes que hoje comemoram o seu dia, dos casais e dos bebezinhos. Que o Senhor possa fortalecê-los sempre, Pai. E aqueles que ainda não entenderam, Pai, que só o Senhor é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida que conduz até o céu, que eles possam se render ao senhorio do Senhor neste dia, que a tua graça os alcance como presente especial neste dia tão gratificante para cada um, que é o dia que comemoramos nosso aniversário. Pai de amor, que o Senhor estenda ainda sobre eles, Pai, suas dádivas especiais neste dia, concedendo a eles muitos anos de vida, muitas felicidades, muita alegria, muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito discernimento, muita saúde, Pai, muita prosperidade. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se estenda a eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?